Olá, colega médico, olá, colega fisioterapeuta. Sejam muito bem-vindos à segunda aula do Workshop Expert em Dor. Eu sou André Luciano Pinto. E eu sou Bruno Cavellucci. Nós somos os idealizadores do método Pain Expert. E durante essa semana, nós vamos te mostrar como você pode se tornar referência no tratamento da dor e construir aí um consultório que fature no mínimo R$20 mil por mês, trabalhando 4 horas por dia. E nessa segunda aula, nós vamos te revelar o veículo mais rápido que transforma qualquer médico ou fisioterapeuta em referência no tratamento da dor. Esse veículo é um passo a passo que permite com que você diagnostique e trate a origem da dor de qualquer paciente já na primeira avaliação. E quando você aplica esse passo a passo corretamente, é possível reduzir em até 80% a intensidade de dor. E esse passo a passo é o método Pain Expert. E nós vamos esclarecer aí em detalhes o que esse método, como ele funciona, como você também pode utilizar para construir o seu consultório especializado em dor. E aí, como a gente disse, faturando R$20 mil por mês, trabalhando 4 horas por dia. É muito possível isso. E olha, após essa aula de hoje, você vai eliminar da sua vida aquela sensação de medo ao receber um paciente complexo, a frustração de não entregar resultado para o seu paciente, ou até mesmo de não entender o motivo de hoje você se sentir insatisfeito profissionalmente. Você vai ver que é totalmente possível diminuir a sua jornada de trabalho, se este for teu desejo, claro, e ser bem remunerado pelo real valor que você tem como profissional. Sua família, seu lazer, a sua saúde física e mental vão te agradecer pelo resto da tua vida. Meu nome é Danilo Almeida, sou médico há 18 anos, sou ortopedista e traumatologista há 14, com conhecimento da mentoria, eu otimizei os meus diagnósticos, otimizei os meus tratamentos combinados, coisas que antigamente eu não fazia, resultados bem melhores, resolutividade maior. Com isso, minha carga horária de trabalho ela tem mantido, mas a quantidade de pacientes atendidos ela diminuiu. Eu estou tendo um tempo maior com o meu paciente e também um tempo maior para os tratamentos. Eu consegui diminuir o atendimento a planos de saúde, eu consigo hoje fazer atendimentos mais de forma particular, os procedimentos são particulares, mesmo os pacientes de plano de saúde. E eu tive um aumento aí de rentabilidade no meu consultório, mesmo diminuindo a quantidade de pacientes atendidos em média diária, eu tive um aumento de 40% do retorno no final do mês. Pouco mais de 40%, tem mês que chega a 50%. Tá? Estamos te mostrando o impacto que o método Pain Expert teve na vida destes médicos e fisioterapeutas para que você também veja que é totalmente possível obter esses resultados. Assertividade no diagnóstico da dor crônica, segurança no atendimento e efetividade no tratamento. Esses foram os pontos principais que eu conquistei através do método Pain Expert. Antes eu tinha uma visão um pouquinho mais subjetiva do quadro de dor crônica, mas hoje, através do raciocínio entregue pelo método associado à termografia, isso se tornou muito mais mensurável, algo muito mais palpável. Inclusive, eu percebi diferença na percepção do paciente em relação à sua própria saúde, ao seu próprio quadro de dor, com uma visão com muito mais esperança. As mentorias me trouxeram credibilidade. Enfim, consigo ser muito mais clara, mais objetiva e demonstrar para o paciente como que o corpo dele está adaptado. Os pacientes conseguem se comprometer muito mais ao tratamento, o que eu percebi, uma indicação desses pacientes a outras pessoas muito maior, então aumentou o número de atendimentos e, consequentemente, o meu faturamento mensal aumentou também. Geralmente o paciente ia fazer, vamos fazer uma sessão, 2 sessões, a paciente voltava, parece que não tá tendo resultado isso aqui, cara, não tô vendo muito resultado. Mas aí depois você vê que depois da 4ª ou 5ª sessão, você fazendo a terapia certinha, o cara já voltava diferente, o paciente já voltava animado. Falou, doutor, sumiu a dor, 90% acabou a dor que eu tinha. Aí foi animando, entendeu? Eu falei, tem resultado mesmo, esse negócio ajuda muito. O método Pain Expert trouxe um novo horizonte para mim. Só para você ter uma ideia em termos de como alcançar um resultado eficaz, preciso, numa primeira sessão, eu posso mostrar para vocês esse exemplo de um paciente que há mais de 10 anos vem sentindo dor lombar e falou, é a última coisa que eu vou tentar, porque até bloqueio neuroquímico há 1 mês e meio eu tentei e nada adiantou. Com a termografia clínica, veja bem, rapidamente eu consegui
detectar um desequilíbrio a nível de sacro, onde existe uma hiperradiação mais para o lado esquerdo, uma sobrecarga, e apenas em uma sessão, com um diagnóstico preciso, utilizando uma técnica que seja com resultados palpáveis. O que aconteceu? Em uma sessão, você pode notar a diferença dessa imagem para uma simetria dessa imagem, uma redução de 80%. Ele chegou numa minha segunda sessão com uma referência de dor nível 2. Incrível, não é mesmo? Mas antes de entrarmos a fundo no método, queremos agradecer a todos os comentários e mensagens que recebemos sobre a primeira aula. Inclusive, se você ainda não deixou seu comentário, deixa aqui embaixo que nós vamos responder as principais perguntas na terceira aula desta série de vídeos. E se você está chegando agora e ainda não assistiu o primeiro vídeo dessa série, em algum lugar dessa página tem um botão para você assistir, mas termine de assistir essa aula aqui primeiro e depois corre lá para ver a primeira aula dessa semana, que está imperdível. Ela é fundamental para você entender como nós criamos o método capaz de se tornar referência no tratamento da dor e a construir um consultório que fature no mínimo R$20 mil por mês trabalhando 4 horas por dia. Na aula 1, nós te mostramos as 4 armadilhas que te impedem de ser referência regional no tratamento da dor. São essas as armadilhas. A primeira, ficar preso no local da dor e colher uma história rasa do paciente. A segunda armadilha, ficar refém no diagnóstico por imagem e não atualizar o conceito de dor. A armadilha 3, ficar preso a uma única técnica e você achar que ela vai resolver todos os problemas. E a armadilha 4, não saber especificar o seu trabalho. Quem assistiu percebeu que entramos em detalhes o que fez médicos, fisioterapeutas caírem com frequência nessas armadilhas. Nós mostramos o raciocínio por trás dessa cortina de ferro, que são os protocolos tradicionais. Esclarecemos o que leva você a acreditar que eles são a verdade absoluta. Te explicamos por que você ainda continua insistindo neles e qual a consequência disso na sua carreira e principalmente no teu bolso. Te ensinamos também um conceito de dor super atualizado e pouco difundido entre os profissionais. Te entregamos em detalhes para que você elimine qualquer chance de você cair nessas e outras emboscadas que te impedem de ser referência no tratamento da dor. Bom, então vamos aqui ao que interessa, né? Agora eu vou te mostrar qual que é, né, o veículo mais rápido para você se transformar em referência, e você médico, fisioterapeuta, se tornar referência no tratamento da dor, tá? Esse veículo, tá? O que é esse veículo que a gente fala? Nada mais é do que o método Pain Expert, né? Esse método que eu e o André, a gente vem desenvolvendo aí nos últimos anos, e hoje bem redondo, mas que é um método que basicamente assim, ele permite, né, que você realmente diagnostique e trate a origem da dor. Tá, de qualquer paciente. Numa primeira avaliação, você tem total noção do que está acontecendo com esse paciente. Isso que eu vou mostrar hoje aqui, esse passo a passo, como que a gente transita aí cada uma das fases do método. É lógico que isso tem uma consequência, né? E a consequência disso, um ponto automático, né? Que te faz realmente você construir aí o seu consultório especializado em dor crônica. E lógico que, né, o que a gente era o nosso objetivo, meu e do André, né? De vários profissionais aí, de realmente assim construir um consultório, mas um consultório que traga tranquilidade para você, que você possa viver disso, né? Você pode sair do seu plantão, sair de outras atividades e focar realmente no consultório, né? E para isso você tem que ter condições disso, né? Então, o que a gente coloca, é possível sim você faturar aí em torno de R$20 mil por mês, trabalhando 4 horas por dia em média, né? Então, é totalmente possível, totalmente viável, né? Interessante, porque realmente permite que você viva aí do seu consultório, né? Então, vamos lá, vamos transitar aí nos pilares aí do método, né, como que ele funciona. Então, para a gente iniciar aqui, é interessante a gente olhar de uma maneira geral, né, quais são os pontos chaves, né, os pilares aí da metodologia, né? Então, a gente tem aí o pilar número 1, né, que é o pilar avaliar, é o pilar de avaliação. Pilar número 2, já entra o processo de raciocínio, então é raciocinar em cima desses dados iniciais. No terceiro pilar, é interessante que é um pilar que entra no momento que a gente entende bem a metodologia, de uns anos para cá, e a gente entende que existe esse processo, essa fase, antes da gente iniciar o tratamento,
pensamento, uma fase que a gente valida o nosso pensamento. E aí sim, finalmente, o pilar número 4, que é um pilar de tratamento. Aí que entra na fase que todo mundo quer entrar logo, né? Então, calma, tenha paciência, que a gente tem que passar cada um desses pilares, né? Então, vamos iniciar primeiro aqui o pilar número 1, né? Que é o pilar da avaliação propriamente dita, né? A fase inicial, que é uma fase em que a gente vai coletar uma história clínica desse paciente, começar a entender, né, de forma detalhada, tá, a história, e a gente fala assim que é uma história de vida, né? Então permite que você, todas essas informações dessa história de vida do seu paciente, não é só aquela história restrita daquele momento, eu tenho que entender, né, toda a vida desse paciente. É isso, né, que vai te dar toda a base para você conectar essas informações, tá? E aí sim você poder raciocinar em cima do caso, né, em cima das informações que você tem na mesa, mas você precisa juntar todas elas. Quando você junta todas essas peças, aí sim a gente, né, para o segundo pilar, né, e aí eu vou mostrar mais para frente esse segundo pilar. Mas dentro do primeiro pilar, avaliação, ainda tem alguns dados que eu preciso juntar informações para raciocinar. Quais são esses outros dados, né? Então, depois dessa história de vida, eu preciso entender, avaliar, interpretar os principais exames laboratoriais. Os exames de imagem, então ultrassom, tomografia, ressonância magnética, raio-x, a gente vai juntando tudo na mesa. E aí a gente começa a correlacionar com esse contexto de dor crônica do paciente. Isso a gente vai mostrar até de forma muito detalhada na terceira aula, que a gente vai pegar um caso clínico e aí a gente vai destrinchar essas etapas e você vai entender na prática como que a gente faz essa correlação literal aqui, essa transição dessa fase de avaliação para a segunda fase, que é de raciocínio. Ainda nessa primeira fase, quais outros dados eu preciso selecionar desse paciente? Os últimos dados que a gente coleta aqui, dentro da história de vida, exames laboratoriais, exames de imagem, a gente vai coletar as imagens, né, térmicas. A gente pega a câmera térmica, colhe as imagens térmicas desse paciente. E aqui sim, com essas imagens na mão, a gente coleta imagens de forma padronizada, que você está vendo uma padronização que a gente segue, para poder ter uma forma de comparar não só um paciente com o outro, né, para você ir desenvolvendo essa visão mais técnica, né, da termografia, mas também para você poder fazer o acompanhamento desse paciente de forma padronizada. E aí agora sim, eu tenho todos esses dados na mão, eu posso começar a raciocinar. Então a gente parte para o segundo pilar, que é o pilar raciocínio, né, o raciocinar. Nesse momento, a gente começa a trabalhar, começa a analisar essas imagens termográficas, né, que a gente colheu com a nossa câmera, e assim a gente começa a reconhecer os padrões patológicos, que a gente pode começar, né, a direcionar o nosso exame físico e, obviamente, o raciocínio, né. Então é uma fase em que a gente pega essas imagens térmicas, trabalha essas imagens, né, você vê aqui uma imagem já bem trabalhada, fazendo uma correlação anatômica, né, da informação térmica aqui, e aí a gente começa a examinar esse paciente, né. Então imagina, né, toda essa informação colhida no primeiro pilar de avaliação, história de vida, exames laboratoriais, exames de imagem, está tudo na mesa, estou trabalhando todas essas informações, eu começo a correlacionar com as informações que a avaliação térmica me trouxe, e eu começo a examinar esse paciente. É um momento, detalhamos, né, essa interpretação, essa análise dos exames laboratoriais, e isso dá para a gente uma visão muito detalhada do metabolismo do paciente. A gente pode verificar processos inflamatórios, disfunções orgânicas, diversas informações aqui importantes, né, para guiar, por exemplo, nosso diagnóstico, uma visão mais sistêmica desse paciente, tá? E aí, dessa forma, mais uma vez, vai direcionando o nosso exame físico, vai direcionando o nosso raciocínio para a gente chegar na origem da dor. Esse é sempre o caminho, a gente está buscando, né, sair do local, pensamento só no ombro, chegar na origem. Quem está trazendo esse processo, né, uma radiculopatia cervical, que não vou entrar em detalhe da termografia aqui, na próxima aula a gente vai detalhar mais isso, mas aqui, né, claramente a gente está saindo do foco ombro, está entendendo, né, uma radiculopatia aqui da região cervical. Para complementar essa análise, a gente precisa correlacionar todas essas informações com mapas, né? Então a gente utiliza aí os mapas básicos, né, de mapas de trilhos anatômicos, cadeias fisiológicas, dermátomos, são mapas do comportamento térmico da pele, né, normal quanto patológico, tá? Isso aí é bem interessante. Também a gente vai buscar mapas do sistema autonômico, viscerótomos,
A gente tem mapas, por exemplo, de distribuição metamérica, né? Então, os mapas metaméricos, correlação de várias regiões com vísceras, né? Um entendimento muito mais profundo do funcionamento do sistema autonômico e da modulação do processo doloroso. Todas essas informações a gente junta para realmente tomar uma decisão, ter uma visão muito mais ampla da dor, do processo doloroso. Penúltimo momento aqui dessa avaliação, né? Essa primeira etapa mesmo do paciente, esse primeiro momento com o nosso paciente, a gente vai para um processo de validação. Esse é o momento que a gente testa as nossas hipóteses. Não é tratamento, tá? Não é uma fase de tratamento, mas sim teste. Teste, a gente pode chamar isso de teste terapêutico, né? Até a técnica que a gente mais utiliza aqui, você pode utilizar várias técnicas aqui. O que a gente mais utiliza é terapia neural, que também, mais para frente aqui eu vou mostrar um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso, sobre essas técnicas. Próxima aula a gente vai detalhar aí o tratamento de um paciente, a gente vai fazer um pouco mais de informações sobre a terapia neural, né, para você entender o funcionamento dela. Mas é o que mais a gente usa nesse momento de validação, tá? Por quê? Porque a gente consegue aí interromper uma via dolorosa, a gente consegue modular um sistema autonômico, né, de uma forma muito mais exata, o que traz para a gente aí uma observação melhor ali do processo de dor desse paciente. A gente consegue testar essa hipótese. Então, quando a gente, em certa região, numa certa terminação nervosa, numa coluna, a gente consegue determinar se a origem está naquele local. E aí a gente consegue ir direcionando o nosso raciocínio. É uma etapa do método que realmente garante que você faça aí um diagnóstico com precisão da origem da dor do seu paciente. É um momento importantíssimo para você preparar aí, para você ter condições, né, de criar um plano terapêutico com precisão mesmo. Vai te dar muita segurança para você tomar essa decisão, para você escrever um plano terapêutico para o seu paciente. Inclusive, você valida, né, como eu coloquei, você valida a sua hipótese. Isso já numa primeira avaliação. Muito legal isso. E aí sim, obviamente, aquele lugar em que todo mundo quer chegar, que é a quarta etapa, o quarto pilar da metodologia. Então eu avaliei, eu raciocinei, testei as minhas hipóteses, cheguei na origem da dor, aí agora aqui em cima dessa origem, eu começo a caminhar no processo terapêutico. Finalmente eu vou iniciar uma execução de um tratamento. Aqui eu começo as etapas seguintes, sabendo qual o tecido que eu quero atingir, qual é o objetivo da minha intervenção, quais as associações de técnicas que eu posso lançar a mão, que vão potencializar esse processo terapêutico. Eu consigo montar esse plano, não só que trajeto eu vou seguir, mas quais técnicas eu vou utilizar. Se é monoterapia, se são técnicas associadas. Já adianto aqui, né, um pouco até a discussão da próxima aula, mas a gente geralmente utiliza várias técnicas associadas. Existe um segredo nisso, né, para você. Isso foram anos de entendimento, desenvolvimento, de estudos, debruçando em muito trabalho, muito livro, para a gente entender de forma muito profunda cada uma dessas técnicas, para a gente poder saber o momento de lançar a mão delas, o momento de associar, com quem associar. Isso demanda, né, um trabalho para você entender como atuar. E aí você pode lançar a mão de várias técnicas. A gente utiliza aqui agulhamento seco, ondas de choque, laser terapia, campo eletromagnético sátil, TDCS, né, que é estimulação elétrica transcraniana, terapia neural, a gente pode lançar a mão de ozonioterapia, mesoterapia ou intradermoterapia. Quem não conhece, é uma técnica muito bacana, muito conhecida na estética, mas ela tem um poder de utilização aí na dor fantástico. Como eu falei, o agulhamento, acupuntura, neuromodulação, tá, com agulhas, bandagem, tá, a gente pode utilizar bandagem, e aí toda a parte mais de suplementação, a parte nutricional, utilização, obviamente, de medicações, saber direcionar isso muito bem, saber o momento exato de utilizar cada uma dessas técnicas. E te garanto que quando você tem esse arsenal variado de técnicas e você sabe associar essas técnicas, esse uso de medicação, ele cai bastante, tá? Diminui muito a sua necessidade, sem dar desconforto para o paciente, pelo contrário, né? Você traz muito mais fluidez, muito mais conforto nesse processo terapêutico. Então, assim, não resta dúvida, tá? Que você, utilizando, né, esse passo a passo, por essas etapas, né, esses pilares, né, avaliar, raciocinar, testar e, finalmente, ter condições de você criar um plano terapêutico e executar esse plano, você passa a atuar de forma extremamente precisa e segura com seus pacientes. Bom,
procuramos passar tudo de forma clara e transparente, sem esconder nada de você. Talvez você esteja achando que é muita coisa, ou talvez que o método que estamos abordando aqui não funcione com você. Se for esse o caso, dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Na verdade, antes de começar o curso do Pen Experts, eu não tinha um norte para atendimento. E depois que eu comecei a fazer a mentoria, me ajudou muito, tanto em avaliação, quanto elaboração, planejamento, né, do que vai ser feito no tratamento do paciente, o tratamento em si, porque eles disponibilizam muitas técnicas, né, que a gente pode estar abordando para poder ser efetivo mesmo, né, qual que é o caminho a ser traçado para esse tratamento. E os resultados que eu tenho tido na clínica, com certeza, é o que mais impacta, né, a atualização que vocês dão sempre, né, o suporte, né, para qualquer dúvida que a gente pode estar indo atrás de vocês, e isso é muito importante. Eu acredito que quem trabalha com dor sabe que é um mundo bem complexo, né? Então, tendo a ajuda de vocês nesse sentido de nortear qual caminho seguir, é um suporte muito grande para a prática clínica efetiva mesmo. Eu recomendo, assim, de olhos fechados. Talvez agora você esteja com um monte de perguntas para fazer para nós, ou até mesmo curioso para entender o método Pen Expert de forma muito mais aprofundada. Qual é o início, qual o meio e o final de tudo isso? Como coletar as informações do paciente? Como realizar a termografia? Qual raciocínio utilizar para você encontrar a origem da dor do paciente? Técnicas de tratamento citadas, como que de fato se aplica isso na prática? Então, na próxima aula, nós vamos responder essas e outras principais dúvidas que aparecerem por escrito aqui embaixo no campo de comentários desse vídeo aqui. Se você ainda não deixou o seu, escreva o que você achou dessa aula e deixe sua dúvida, beleza? Uma coisa é verdade, não basta apenas saber que existe o método Pen Expert, é necessário vê-lo na prática. É preciso conhecer aquele pulo do gato de quais técnicas que são usadas no tratamento da dor são as mais rentáveis e como aplicá-las em conjunto umas com as outras para você ter o melhor resultado. E o principal, quanto e como cobrar por elas. E por esse motivo que na próxima aula nós vamos te mostrar na prática o caso clínico completo aplicando o método. Nós vamos expor tudo, absolutamente tudo, sem te esconder nada. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar o caso real aqui do nosso instituto, vamos aplicar os 4 pilares, os 4 passos simples do método, e assim diagnosticar e tratar a causa exata da dor do paciente. E além disso, nós vamos te mostrar qual o custo real que o paciente do caso apresentado ele teve para nós e quanto nós cobramos para a elaboração e execução do plano terapêutico aplicado. Você vai ver detalhadamente o efeito da combinação terapêutica entre ozonoterapia, terapia neural, ondas de choque. Vai ver uma redução da intensidade da dor do paciente em mais de 80%. Vai ver quantas horas nós trabalhamos nesse paciente e quanto de fato nós conseguimos faturar. Com essas informações apresentadas, nós vamos te mostrar onde é possível chegar com o método Pen Expert e também te apresentar a rota para você se tornar referência no tratamento da dor e faturar no mínimo R$20 mil por mês trabalhando 4 horas por dia. E falando em método, daqui a alguns dias nós vamos abrir as inscrições para a próxima turma da mentoria Pen Expert, que é o nosso programa de aceleração voltado para médicos e fisioterapeutas que querem se tornar referência no tratamento da dor e construir um consultório que fature no mínimo R$20 mil por mês trabalhando aí 4 horas por dia. Nós pegamos literalmente na sua mão e entregamos o passo a passo para você conseguir realizar esse feito. Como temos um contato de perto, muito próximo com os nossos alunos, as vagas da mentoria, elas serão extremamente limitadas, para que nós tenhamos assim condição de te dar o devido suporte para você evoluir. Falaremos um pouco mais da mentoria na nossa próxima aula. E aí, gostou dessa aula? Então, não esqueça de nos dizer o que você achou. Caso tenha alguma dúvida, escreva na seção de comentários aqui embaixo desse vídeo. E por último, esperamos que você tenha conseguido enxergar o mundo de oportunidades se abrindo para você após a aula de hoje. Esperamos que você tenha percebido uma nova maneira de poder se destacar e ter o reconhecimento pessoal e profissional que lá no fundo você tanto almeja. A próxima aula vai te mostrar o caminho para este mundo de oportunidade. Por hoje é só aí, nos vemos na última aula.